O convite para nós foi para falar de pais orando pelos seus filhos. Aqui a maioria tem filhos, né? Levanta a mão quem tem filhos. Amém. E quem não tem, eu tenho certeza que tem sobrinhos, afilhados, né? Que são como filhos, não é verdade? Meus amados, vamos pegar a palavra para nós, porque o tempo passa rápido. Eu digo que a hora não tem asa, mas voa, não é verdade? Então vamos aproveitar o máximo para a gente mesmo meditar essa palavra. Ler, não somente ler essa palavra, meus amados, mas deixar que essa palavra entre dentro do nosso coração. Nós vamos aprender muito com essa palavra. Essa palavra, eu fiquei olhando na minha Bíblia, o Ciel já partilhou dela conosco, a Auxiliadora, que é uma amiga de grupo de oração também, já partilhou no nosso grupo de terço, né? Mas cada vez que nós lemos essa palavra, Jesus nos ensina algo diferente para nós colocarmos em prática na nossa vida. Vamos ler então, está em São Mateus, no capítulo 15, no versículos 21 seguinte. São Mateus 15, de 21 seguintes. Diz assim para nós: Jesus saiu daí e foi para a região de Tiro e Sidônia. Nisso, uma mulher cananeia que morava nessa região gritou para Jesus: Senhor, filho de Davi, tende piedade de mim. Minha filha está sendo cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus nem lhe deu resposta. Então os discípulos se aproximaram e pediram: manda embora esta mulher, porque ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Mas a mulher, aproximando-se, ajoelhou-se diante de Jesus e começou a implorar: Senhor, ajuda-me. Jesus lhe disse: não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. A mulher disse: sim, Senhor, é verdade, mas também os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse: mulher, é grande a sua fé, seja feita como você quer. E desde esse momento, a filha dela ficou curada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não precisava nem partilharmos dessa palavra. A palavra por si própria diz tudo para nós. Essa mulher que vendo Jesus ali, meus amados, ela não perdeu tempo. Mesmo ela sendo uma mulher pagã, mesmo ela não acreditando em Deus. Mas a partir do momento que ela viu Jesus, eu tenho certeza que algo se moveu no seu coração e ela imediatamente foi falar com ele. Meus amados, percebam a sinceridade desta mulher. Perceba como ela foi verdadeira com Jesus. Perceba que ela não teve vergonha de falar com Jesus. Quanto de nós, meus amados, temos vergonha do que está acontecendo conosco? Uma enfermidade. Eu já conheci pessoas, até mesmo que não vão ao médico, porque tem vergonha de contar o que está passando. Então, muitas pessoas têm vergonha de ter um filho doente, de ter um filho que mexe com drogas, de ter um filho que muitas das vezes faz tantas coisas erradas. E através dessa palavra, meu irmão ou minha irmã, Jesus vem nos ensinando para nós não termos vergonha do que acontece conosco. E quando formos falar com Jesus, sermos verdadeiros como essa mulher foi. Meus amados, muitas das vezes
Nós ficamos rodeando e não falamos a verdade para Jesus. Quantas das vezes a gente fica mexendo e não é verdadeiro com Jesus. Não abre o coração. E essa mulher abriu o seu coração. Ela foi tão leal com Jesus, mas Jesus não respondeu nada para ela. E eu fiquei imaginando, por que será que no imediato Jesus não respondeu nada para ela? Meus amados, é para aumentar a nossa fé, é a provação, para testar a nossa fé. Eu percebo que Jesus queria ver até onde aquela mulher ia. Porque Jesus, ele disse daquela forma, no primeiro momento ele não respondeu nada. E depois os discípulos pediram para ele, para que aquela mulher fosse embora, deixasse eles em paz. Mas aquela mulher insistiu, aquela mulher pediu. E é isso que devemos fazer. Pedir, suplicar, implorar ao Senhor. Não ter vergonha. Meus amados, e quando Jesus dá essa resposta para essa mulher, mas a gente fica assim, nossa, mas como Jesus respondeu mal a essa mulher? Não, ele não respondeu mal. Ele queria dar a ela uma explicação. E depois o Flávio explica para vocês toda essa explicação que ele queria dar para ela. Ele falou de uma forma para ela, mas ela tão cheia de certeza que Jesus podia fazer algo pela filha dela, que ela não ficou machucada. Ela não ficou triste com a resposta que Jesus falou para ela. Ela falou, é verdade, mas até os cachorrinhos comem as migalhas. Gente, quando ela falou aquilo, Jesus ficou totalmente comovido. A gente vai ver, lá em São Marcos também fala desta palavra. E fala, e quando Jesus termina, relata com ela, depois que ela explica tudo, Jesus fala para ela, que aconteça como você falou. Aqui diz assim, né? Mulher, é grande sua fé, seja feita como você quer. E vendo esse versículo, eu fiquei imaginando, eu fiquei pensando, meus amados, como é importante o que nós falamos. Veja bem, quantas das vezes nós falamos tantas coisas tristes em relação aos nossos filhos. Quantas das vezes nós colocamos palavras mal colocadas sobre a vida deles, que vira, todo mundo sabe, em maldição. E quando eu rezava, Jesus colocava no meu coração que quantas vezes os filhos saem de casa, o pai ou a mãe, muitas das vezes, em vez deles dizerem, vai com Deus, Deus abençoe, Deus te proteja, o que eles fazem? Você vai ver o que vai te acontecer. Isso e aquilo, muitas vezes os pais, eles falam coisas horríveis para os filhos. Olha, você vai acabar sendo preso. Olha, vai acontecer um acidente com você. Quantas coisas os pais falam para os filhos. E não devemos. E muitas vezes nós sabemos que quando eles saem, muitas vezes eles não vão fazer coisas boas. Mas qual é o nosso dever de pai e mãe? É pedir o socorro para Jesus. É pedir a Jesus que tenha misericórdia, que se compadeça, e que Jesus vai com eles, e que Jesus mande um anjo para protegê-los. Meus amados, eu não sei a vida de vocês, eu sei o que eu vivo, o que eu já vivi, muitas das vezes com o Rodrigo, que é o nosso filho caçula. Graças a Deus ele está passando uma fase boa, mas de vez em quando ele tem uns deslizes. E quantas das vezes o Rodrigo saiu de casa
já depois de casado, mas solteiro também, saiu e ficou dias sem dar notícia. Não era horas, meus amados, eram dias. E o que a gente fazia? Quantas das vezes, é lógico, a gente é humano, a gente entra em aflição, com medo, porque muitas das vezes a gente só pensa coisa ruim. Mas aí que entra a nossa fé, a nossa esperança, de orar, de clamar a Deus, que traga-o de volta. Meu irmão, eu poderia falar para vocês inúmeros testemunhos em relação ao Rodrigo, de estar orando e ele chegar em casa, o Flávio tem um testemunho lindo, que ele, nos pés de Jesus, já terá 3 dias que o Rodrigo não aparecia, o Rodrigo pediu a Jesus, ele estava fazendo adoração e pediu a Jesus, Jesus, eu quero chegar em casa e ter notícia do meu filho. Eu quero, Jesus, ter notícia dele. E quando, ainda o Flávio ajoelhado, o Rodrigo acabou de chegar, eu liguei para o Flávio. O Flávio estava orando por ele. Outra vez, uma vez que foi muito forte isso, já fazia dias também que o Rodrigo estava fora de casa. E a gente muito preocupado. O Flávio trabalhando, chegou uma amiga na minha casa e ela falou, Odete, vamos orar, vamos orar. Ela ajoelhou, eu ajoelhei, nós começamos a orar, a clamar, a pedir, a suplicar. Meu irmão, minha irmã, não passou minutos, bateu no portão. E ela levou o maior susto. Falou para mim, você está esperando alguém? Eu não, falei para ela, com lágrimas nos olhos, né? E fui abrir o portão, quando já olhei por baixo, já percebi que era o Rodrigo. Falei para ela, Rodrigo. Aí ela começou a louvar a Deus e agradecer o Senhor, porque o Senhor trouxe ele com vida para nós. Meu irmão, mas eu digo para você, não é só orar, não é só pedir, mas também ter atitudes de uma pessoa que ora. Porque muitas das vezes a gente fala, eu oro e largo mão. Não sei se você já ouviu isso. Eu já ouvi muito. Eu vou orar e vou largar a mão. Deixa rolar, deixa Deus cuidar. Mas nós precisamos orar também e ter atitude. Atitudes, meus irmãos. O que muitas vezes está faltando para nós é termos atitudes de amor, atitudes de carinho. Todas as vezes que o Rodrigo chegou, eu o abracei e dizia a ele que amava. Eu falava, eu não amo o que você faz, de jeito nenhum. Até da última vez eu falei para ele assim, a minha vontade é de pegar uma foice e te bater. Mas eu digo para você que eu te amo. E as portas da casa estão abertas, essa casa é sua. Você é bem-vindo nesta casa. Ele abaixa a cabeça e não responde nada. Outra vez que eu tive uma conversa muito séria com ele, eu sentei e comecei a falar e disse para ele, Rodrigo, eu não faço as coisas para você por obrigação, mas eu faço porque eu te amo, porque você é meu filho e Deus me deu você para cuidar de você, para não deixar você se perder. Eu te ajudo, eu estendo a mão para você por isso, porque eu te amo. Amém? Deixar o Flávio falar, eu escrevi um monte de coisa, mas eu vou deixar ele falar um pouquinho, senão depois ele briga comigo. Então, gente, eu vejo aqui nessa palavra a fé dessa mãe que vem pedir pela filha que estava doente, que estava passando por momentos difíceis. Essa tem que ser a nossa atitude. Nós temos que ter a atitude dessa mãe. O problema dessa mãe é que a filha estava atormentada por um espírito mau. Eu não sei qual a situação que você está vivendo na sua casa hoje.
com seu filho, com a sua filha. Eu não sei qual é a situação, mas a dessa mãe desse evangelho, ela estava vivendo um momento triste para ela. Ela não estava suportando o que ela estava vendo com a filha. Ela não estava feliz. E a gente às vezes também não está feliz com o que a gente passa. Nós, não ficamos felizes quando o nosso filho some de casa. A única situação é dobrar o joelho e orar. Mas não é chegar e falar para ele: você não vale nada, você é um vagabundo, você não é isso, você é aquilo. Não é jogar palavra de maldição. Nós temos que entregar a causa na mão de Deus. Nós temos que colocar a causa na mão de Deus. Dá para se ver, Deus até é bom nisso, né? Olha quantas criancinhas andando aqui dentro. Quando estão desse tamanho, que beleza. O pai pega, o pai corrige. Mas e quando ele chega numa certa idade, né, Sebastião? Nós que já temos filhos, adultos, que às vezes quando a gente fala que eles se escutam por aqui, solta por aqui, não é verdade? Eu já fui assim, eu já fui teimoso, minha mãe dizia que eu era pinta brava, eu não sei o que é isso, pinta brava, mas minha mãe sempre falava: ô moleque, o menino pinta brava, A gente tem mania de falar essas coisas, E a gente precisa ter essas atitudes da palavra. Tem um outro evangelho aqui para os pais. Isso aqui não é só para as mães que tem que orar, não. Os pais também têm que orar. O pai tem que ser um homem de oração, tem que ser um homem fervoroso. Agora nós estávamos vindo, agora há pouco, eu passei perto de uma igreja evangélica. Nós passamos, eu escutei a mulher clamando pelo presídio, pedindo para Deus entrar no presídio, pedindo para Deus agir na Santa Casa de Cruzeiro. Eu acabei agora de ouvir isso. Esse tem que ser o nosso clamor para os nossos filhos. Deus age na vida do meu filho que está nas drogas. Deus age na vida da minha filha que está na prostituição. Deus age, faça a obra na vida, porque nós temos que rezar para os nossos filhos povoar o céu, amém? Nós temos que orar para os nossos filhos povoar o céu. E quando nós estamos em oração pelos nossos filhos, nós estamos em combate. Nós estamos combatendo o demônio. Nós estamos combatendo o inimigo. E nós não podemos arriar as mãos, nós não podemos abaixar as mãos. Não, nós temos que erguer essa mãe. Enquanto ela não foi atendida, ela não desistiu. Jesus vai dizer para ela: não convém jogar, não convém jogar as migalhas para os cachorrinhos. E ela vai dizer que os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. E Jesus encontra naquela mulher uma fé muito grande, encontra naquela mulher uma fé, uma coragem. Talvez aqui tem muitos aqui que ainda não são casados, mas vê a situação hoje dentro de casa. Amanhã pode ser você que vai estar passando. Eu lembro muito bem o trabalho que eu dei para minha mãe, e hoje eu vejo o que eu estou passando, que nós passamos dentro de casa. Mas eu não desisto de orar pelos meus filhos. Eu não desisto de orar por eles, porque eu quero meus filhos povoando o céu. Eu quero meus filhos povoando o céu, não o inferno, amém? O céu, não é o inferno. Eu oro para os meus filhos povoar o céu. E aqui na palavra nós vamos ver, em Mateus 9, nós vamos ver quando Jairo chega diante de Jesus e pede para ele visitar a casa dele, que a filha dele tinha morrido. Senhor, vai até a minha casa, que a minha filha morreu. E Jesus ressuscita a filha dele. E é o que Jesus quer fazer hoje. Veja, o pai, ele chega diante de Jesus e se prostra diante de Jesus. Está lá em Mateus 9. Aqui nessa palavra de Mateus 15, a mulher também vai dizer no versículo 25, mas aquela mulher veio prostrar diante de Jesus, prostou-se diante do Senhor, se humilhou porque ela queria uma resposta. Ela não estava contente com o que estava acontecendo dentro da casa dela com a filha, ela não estava feliz. Eu não sei hoje qual é a sua causa, eu não sei hoje qual é a sua realidade, mas nós temos um filho que é dependente de crack e que de vez em quando some de casa. Nem por isso nós deixamos de pregar a palavra de Deus, nem por isso nós deixamos de ser felizes, nem por isso nós deixamos de ser alegres, porque nós temos um Deus vitorioso. Se Deus libertou a filha dessa mulher do demônio, Deus vai libertar o meu também das drogas.
do demônio do crack, do demônio da prostituição, do demônio, né, da perdição. Deus, mas nós não podemos entregar nossos filhos, né, às mãos do inimigo. Esse não tem mais jeito. Quem disse que não tem mais jeito? Diz a palavra em Lucas 1,37 que a Deus nada é impossível, amém? Então não é impossível Deus libertar o teu filho do mal que ele está vivendo hoje. Eu não sei qual é o teu filho, a tua filha está vivendo, eu não sei. Porque às vezes nós temos a mania de vir num grupo de oração, de rezar, ou ao louvar, ao cantar, louvar a Deus, volta para casa, parece que volta como uma pessoa derrotada, uma pessoa derrotado, né? Como ela dizia, eu estava um dia lá no Santíssimo do Oratório. Aliás, eu nem estava no Santíssimo do Oratório. Eu cheguei para a missa das 5:30 da tarde lá. Meu filho, o nosso filho já fazia 3 dias que estava fora de casa. E eu cheguei, dobrei meu joelho diante do Santíssimo e falei para Jesus, antes da missa, eu cheguei na igreja, eram umas 5:20, lá no oratório, e eu disse para Jesus, Jesus, antes de eu sair daqui hoje, o meu celular vai tocar dizendo que o meu filho voltou para casa. Eu creio que o Senhor tem o poder de trazer ele de volta para casa. E participei da missa. A missa terminou por volta de umas 6:20. Eu peguei, terminou a missa, eu fui lá, aí eu fui lá na capela do Santíssimo, fui agradecer a Deus, era um sábado. Fui agradecer ao Senhor pelo final de semana que estava chegando, por uma semana de trabalho. Coisa de minutos eu ali rezando, meu celular tocou. Eu saí para fora, fui até a porta e atendi o celular. Quando eu atendi o celular, era ela falando para mim, Flávio, o Rodrigo acaba de entrar para dentro de casa. Olha que Deus bom e maravilhoso. Vamos aplaudir o Senhor. Olha que Deus bom e maravilhoso. É bênção. Amém. Deus tem feito na nossa vida, Deus tem feito, Deus me deu resposta, Deus me honrou naquela noite, naquela tarde, Deus honrou, Deus me deu a graça de saber que eu não estou sozinho diante de uma batalha, diante de um sofrimento, diante de momentos difíceis. Você, minha irmã, você, meu irmão, não está sozinho diante dos problemas, diante das dificuldades, nós não estamos sozinhos, né? Veja, se nós pegarmos também Mateus 17, nós vamos ver um pai que traz um filho com um problema epilético para ser liberto, né? Então é dever dos pais, é dever das mães orar pelos filhos, para os filhos povoar o céu. O milagre é de Deus, mas a força da oração é sua. O milagre é Deus, é quem faz, amém? É Deus quem vai fazer o milagre na sua vida. É Deus que vai libertar seu filho. Eu sou um homem liberto das drogas. Eu sou um homem liberto, graças a Deus. Eu vivi durante 25 anos no alcoolismo. E hoje eu já estou há 23 no caminho de Deus, amém? Amém. Há 23 anos, Deus fez uma obra na minha vida, né? E desses 23 anos, né? E quantos anos? 23, não, 24, né? 24 no alcoolismo, a qual 10 anos foi dentro do matrimônio. 10 anos eu deixei ela em casa sozinha e ia para as minhas baladas. Mas hoje, graças a Deus, Deus fez uma obra na minha vida. Mas quantas vezes eu cheguei em casa, eu chegava em casa e pegava minha mãe rezando, eu orava, pegava minha avó rezando, e minha mãe falava, eu estou orando por você, nós estamos rezando por você. E olha que Deus faz, vai levar tempo às vezes vai levar tempo. Minha mãe morreu, não deu tempo dela ver minha conversão, não deu tempo, ela foi antes da minha conversão, mas graças a Deus a oração dela surtiu efeito, nós não podemos que ter a fé, né? Como diz aqui na palavra, fé manifestada por uma pagã. Ela era uma mulher pagã, uma mulher que não tinha fé, uma mulher que não acreditava. Por isso Jesus agiu duramente com ela, né? Jesus vai dizer que não convém jogar as migalhas, né, que caem para os cachorrinhos, né? Mas ela não desistiu, porque o que ela queria era ver a filha liberta. Ela não desiste. Ela primeiro chega, ela vai dizer, tem piedade de mim. Depois ela vai prostrar-se diante de Jesus, né? E primeiro ela vai dizer para Jesus, tem de piedade de mim.
Então esse é o gesto nosso dos pais, das mães. Jesus, tem piedade de mim, Jesus. Tem piedade das minhas fraquezas, dos meus pecados. Mas o meu filho está na droga, o meu filho está na prostituição, a minha filha está nessa situação, a minha casa está dessa maneira. E eu quero, Jesus, eu quero a sua presença, eu quero a sua mão, eu quero a sua mão poderosa sobre a minha casa, eu quero a sua mão poderosa sobre o meu filho, sobre a minha filha. Talvez você pode até saber que o teu filho está saindo para a gandaia, desculpa a expressão, mas pede para Jesus colocar as mãos, porque Deus tem o poder de trazer ele de volta, amém? Nós não podemos desistir, nós não podemos desanimar, nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus Cristo. Nada, se nós cantamos, nós temos que viver, nós temos que colocar isso em prática. O inimigo, ele é astuto. Por que às vezes ele acha que Deus, às vezes o inimigo coloca até no coração da gente que Deus está demorando, para agir naquela situação. Deus não está demorando, Deus vai fazer na hora certa e no momento certo, Mas se nós cantamos, quantas músicas de bênção é cantada nesse grupo de oração na segunda-feira, quantas bênçãos é derramada aqui. Então nós temos que manter forte, porque o inimigo, ele é astuto, ele sabe que a hora que você começar a orar pela libertação do seu filho, ele vai ser expulso, então ele não quer que você ore, então ele coloca depressão, ele coloca tristeza, ele coloca cansaço, ele coloca desânimo. Isso é coisa do diabo, isso não é coisa de Deus, Isso não é coisa de Deus. Então nós não podemos ser assim, nós temos que ter a fé dessa mulher. A fé dessa mulher, essa mulher teve fé. Eu não quero mais a minha filha dominada pelo demônio, então eu vou dar um basta, eu vou em busca de quem tem o poder de agir contra o demônio que está agindo na vida da minha filha. E quem é esse homem? É Jesus Cristo, então nós não podemos deixar, não podemos deixar nossos filhos ser assolados pelo demônio, amém? Amém? Amém. Eu queria sim testemunhar algo, para vocês verem o poder da oração. Minha mãe já faleceu, minha mãe era evangélica. E o Flávio, quando a gente casou, ele bebia pouquinho, depois ele começou a beber pocão, e foi bebendo. E quantas das vezes eu chegava em casa e falava para minha mãe, eu quero separar do Flávio. Eu não quero mais viver com ele. Ele faz isso e aquilo e tal. Minha mãe falava assim, calma, eu estou orando. Deus vai agir. Deus vai fazer uma obra na vida desse homem. Ele vai falar da palavra de Deus. Eu falava, minha mãe, coitada, tá lelé da cuca, porque ela não vê o que eu passo, eu falava para ela. E meu pai era muito tranquilo. Muito tranquilo. Ele falava para minha mãe assim, ô Dita, deixa a menina vir, aonde come 2, come 3, deixa ela largar do marido dela, aqui tem lugar. Ela falava assim, cala a boca, eu que sei. Ela pode ficar aqui o dia inteiro, fica aqui o dia inteiro com as crianças, passa o dia, me ajuda, mas antes de escurecer, pega a bolsinha e volta para casa. Que sempre eu levava uma bolsinha com umas roupinhas, na esperança de ela deixar eu ficar. Gente, isso não aconteceu nenhuma nem duas vezes. Foram muitas vezes que eu chegava e pedia para minha mãe. E meu pai sempre falava, deixa minha mãe, não, eu estou orando, confia, volta para sua casa, faz as coisas direitinho, não implica com ele. Os conselhos de mãe. Inclusive, quinta-feira passada, eu falei no grupo de oração, os jovens precisam ouvir os mais velhos. Os mais velhos têm muita sabedoria, têm conhecimento. Quando uma sogra, um sogro, uma mãe fala, é para o bem deles, porque nunca eles vão falar coisas para atrapalhar o matrimônio. Então, ouve, vocês que estão namorando, vocês que são noivos, casados de novo, ouça bem o conselho, escuta o mais velho falar para você.
Hoje, eu agradeço a Deus por eu ter ouvido a minha mãe. Minha mãe sempre falava, ele vai falar da palavra de Deus. Eu falava, ela não vê ele chegando de madrugada, ela não vê ele chegando caído, ela não vê o que ele fala, o que me ofende, né? Ela aguenta a mão, e sempre falava, e minha mãe era uma pessoa de oração. Uma pessoa que levantava de madrugada, uma pessoa que jejuava, uma pessoa que estava ali, e não por eu ser católica, ela nunca implicou. Pelo contrário. Quantas vezes eu esquecia meu terço lá, no dia seguinte chegava e falava, você esqueceu o seu rosário, minha filha, não pode esquecer. Você tem que carregar e rezar. Eu sempre falava. Gente, o Flávio primeiro largou o cigarro, porque ele fumava muito, né? A poder da oração. E um dia eu cheguei na casa da minha mãe falou assim, o seu marido vai ser liberto em breve. Foi, coitada. Aí ela já estava meio doente, eu falei, a doença afetou a cabeça dela, né? Você vê que, infelizmente, muitas vezes a gente pensa isso. Quando uma pessoa profetiza algo na sua vida, sua, do seu filho, da sua mãe, do seu irmão, do seu marido, confie, né? Como diz sempre eu falo, confirmo, é isso mesmo. Às vezes eu falo para ele, eu acho que hoje eu vou fazer isso. E fala, confirmo, faz mesmo. Né? Então, é confirmar, sim, Senhor, eu assumo. Minha mãe falou para mim assim, o seu marido vai ser liberto em breve, porque eu tive um sonho, minha filha. Ah, já vem ela, né? Já vem minha mãe, né? Minha mãe, eu sonhei com um rio muito grande, muito lindo, a água branquinha. Seu marido de um lado, e seu marido entrou naquele rio, entrou de corpo inteiro e saiu do outro lado com uma veste limpinha. Seu marido, em breve, vai estar falando da palavra de Deus. E não demorou, meus irmãos. Não demorou, o Flávio procurou ajuda do Grupo Renascer e ficou lá um tempo. Logo eu comecei a ir também, né? E o novo homem renasceu. Por quê? Pela oração da minha mãe. Minha mãe não desistiu. Minha mãe acreditava não no Flávio, mas acreditava em Deus. Acreditava que Deus podia fazer uma obra na vida dele. Amém? Outra vez minha mãe orando, Jesus acordou minha mãe. Acordou minha mãe para minha mãe orar. Ela sempre testemunhava isso. Jesus acordou minha mãe e falou para minha mãe orar pelo um filho. Minha mãe disse que levantou, ajoelhou e começou a orar. E falou, Jesus, estou aqui. É para me orar? Vou orar. E começou a orar. Aconteceu um acidente naquela madrugada com o meu irmão, o Mauri. Ele estava vindo de carro da capela, de madrugada. O carro capotou, caiu num buraco. Ele apenas quebrou uma costela. O carro ficou totalmente estragado. Mas o Mauri saiu ileso. Não estava passando nenhum carro na hora. Ele ficou lá embaixo, né? E de repente apareceu um homem e ajudou. Jesus mandou um anjo para socorrer meu irmão, que levou até o hospital e que ficou totalmente admirado de ver que ele só tinha quebrado a costela e o carro daquele jeito. Gente, a oração, a obediência, quando Jesus fala, ore pelo seu filho. Minha mãe foi obediente. Esse testemunho eu carrego muito comigo, dela orando pelo meu irmão e Deus livrando ele da morte. Meus amados, eu espero mesmo, né, que eu, Flávio, podemos passar isso para vocês. É o poder da oração. Tudo pode ser mudado pela oração. Tudo. Nada para Jesus é difícil, meus irmãos. Nada é difícil para Jesus. Se está difícil para você, deixe na mão de Deus. Confie, acredite. Acredite, meu irmão, minha irmã. Acredite no poder da oração. Quando nós oramos, o céu se move. Quando nós clamamos a Deus, com alegria, com certeza, Deus faz.
Deus faz. Quando Paulinho começou a orar, a imagem que Jesus me deu foi de Nossa Senhora esmagando a cabeça da serpente. Aquela cobra horrível, se mexendo, e Nossa Senhora esmagando a cabeça dela. Nossa Senhora, a partir do momento que nós pegamos o terço, que nós aproximamos da palavra de Deus e começamos a orar, Nossa Senhora, os anjos entram em combate por nós. E Deus age. Por isso, meus amados, não deixem de orar. Não deixem de acreditar. Acredite, ore, implore, suplique, chore, mas não desista. Não desista. Porque como o Flávio falou, o céu é o nosso lugar. E eu tenho a certeza que você não quer chegar lá e olhar de um lado e olhar do outro e não ver o seu filho. Porque o lugarzinho dele vai estar lá. A cadeirinha dele vai estar lá com o nome dele. Então ore pelo seu filho, pela sua filha. Ore, clame ao Senhor. Não desista. Não desista, eu digo para você. Muitas vezes nós estamos passando por certas situações e quando nós ouvimos isso, como eu disse para vocês que eu ouvia da minha mãe, eu até ria. A minha mãe não sabe de nada, né? Mas Deus ouve aquela pessoa que está orando. Ele nem olha para aquilo que você está falando, porque muitas vezes seu coração está tão machucado. E eu digo para você, para o Senhor não tem distância. Para Deus não tem distância, não importa onde o seu está agora. Não importa. Porque aquela mãe, ela foi pedir pela sua filha estava atormentada em casa. Ela foi e pediu pela sua filha. Então não importa, meu irmão, minha irmã, para Jesus não tem distância. Para Jesus não tem tamanho da situação ou da enfermidade. Esse tempo atrás eu falei com o meu irmão que é pastor e ele me falou uma frase e ficou muito gravada no meu coração, uma verdade mesmo. Ele disse assim: para Deus, um resfriado e um câncer é a mesma coisa. Vamos aplaudir o Senhor? É isso aí! Para Deus, nada é impossível. Não importa se é um resfriado ou se é um câncer, Deus pode curar. Vamos cantar, o irmão vai puxar para nós. Tudo pode ser mudado pela oração. E vamos orar a esse Deus que tudo pode.